Olá, sou Meire J. Costa e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre um tema que eu falo para vocês que eu não domino muito, né? A gente falar de física é complicado, por isso eu quis mal levantei gravar para vocês, a minha cara ainda de recém-acordada, mas para eu não perder as informações, tá? E a gente vai falar de sons. Eu sempre lembro, porque as pessoas que estão chegando agora no canal, que as informações que eu passo são através das minhas projeções astrais. Projeção astral, para quem não sabe, é a saída extracorpórea lúcida. Eu recebo muita informação enquanto eu estou com esse corpício aqui dormindo. Então, enquanto estou dormindo, o meu perispírito, né, o meu corpo astral sai e eu tenho diversas vivências no mundo extrafísico, no plano astral, na outra dimensão, no mundo paralelo, como queiram chamar, e aí trago essas informações para cá. Só que as informações, às vezes, vêm um pouquinho confusas, porque eu já falei para vocês, eu não entendo nada de física, e cismam que eu tenho que passar essas informações, então confunde. Mas vou começar com o relato projetivo, que é legal, porque quem acompanha o canal, eu sei que vocês gostam de saber os detalhes da projeção em si, e eu estou sempre passando mais detalhes da informação, mas tudo bem. Então, essa noite eu tive um bom tempo fora do corpo, tive diversas projeções, fui em diversos lugares, com certeza, e até porque eu acordava e conseguia sair do corpo. Alguma coisa me trazia e aí daqui a pouco eu de novo mergulhava na projeção. Isso também é comum acontecer, tá? Não é aquela de você voltar para o mesmo sonho, não. Como eu tive várias aulas, aliás, complementando, porque durante a semana eu tive uma projeção bacana, mas eu não me senti segura para passar informação para vocês, mas é um outro assunto. Esse outro vídeo eu vou gravar também. E eu vou falar com vocês agora sobre sonhos, que foi a última projeção que eu tive, aonde eu acordei e voltei. Eu queria levantar, que eu tinha que pingar colírio no olho. Já estava quase amanhecendo, que eu olhei pela janela, assim, pela claridade, e eu queria acordar para pingar o colírio. Só que o que começou a acontecer nessa última projeção? Tinha um som. Eu tentando acordar, mas tinha um som, tipo uma vibração. Tentar reproduzir, tipo fazendo isso, esse barulho. E ao mesmo tempo eu fiquei naquele estado da catalepsia, porque eu tava meio lá, meio cá, e aquele som forte fazendo aquela vibração. Aí quando eu percebi que eu tava em catalepsia, eu relaxei, eu digo, bom, a algum lugar eu vou, deixa acontecer. E aí, quando eu relaxei, eu saí do corpo. Consegui sair bem lúcida e o som mais forte ainda. Aí eu tive certeza que era um som extrafísico, né, o que eu estava percebendo. Que enquanto eu estava em catalepsia, eu achava até que pudesse ser o barulho do ventilador do ar-condicionado, que eu preciso de ter um ruído para não pegar o silêncio total daqui, que eu moro em casa. Aí, bom, saí com aquele barulho muito forte. E eu comecei a tentar perceber da onde vinha o som, dentro do meu quarto mesmo. E o som aumentando, e o som aumentando, o som aumentando. Só ouvi um comando, fecha os olhos ou relaxa, algo nesse sentido. Era um comando para que eu me entregasse. Tá? Quando eu falo um comando, é que muitas vezes, dependendo da consciência que a gente está falando do lado de lá, que a gente está sendo acessado, não é verbal. É como se fosse um comando mental mesmo. Então não tem como você expressar se é fecha o olho, se é uma ordem que você sabe o que fazer, tá? Para que vocês possam entender. E eu dei aquela relaxada e quando realmente eu respirei e abri os olhos, eu já estava em companhia de amigos, outras consciências extrafísicas e me sentindo muito bem. Então, são amigos, são pessoas que são espíritos, pessoas, o que vocês queiram chamar, que me passam muita confiança, né? Então, eu estava de novo naquilo que eu chamo de um laboratório, é um espaço muito amplo, envidraçado, pode ser uma nave, pode ser algo que eles me levem para esse espaço, ou algo que eu sintonize, tipo quando a gente sintoniza com um umbral, que a gente vê aquele espaço ali daquele jeito, e eu sempre, quando eu relaxo e tenho companhia dos meus amigos, eu vou para esse, tipo um laboratório, tá? E o som estava mais alto e eles estavam, de certa forma, rindo.
E a gente começou, a nossa comunicação aí se tornou normal. E o que foi dito? Que eu teria uma aula de sons e seria importante trazer isso para vocês. Então vamos lá, vou tentar reproduzir tudo que foi falado lá, dentro desse espaço. Bom, aí o pessoal o vídeo vai começar mesmo aos 5 minutos, que primeiro ela fala um monte de abobrinha, tá aí, agora vai começar o vídeo. Adoro isso. Bom, mas eu preciso explicar, gente. Quem tá chegando no vídeo, quem tá me conhecendo, cai de paraquedas, não vai entender nada. Eu já me acho um louco explicando, imagina você explicar, né? Nós estamos aumentando as nossas percepções, tá? Eu já venho falando com vocês. Um sentido, talvez, novo, que vai ampliar na gente, eles deram um nome que eu não consegui gravar o nome. Eu agora há pouco estava conversando com um amigo, ele falou em sinestesia do nada. Pode ser que seja isso, que eu não consegui lembrar. Que a sinestesia, o que é? É você pensa numa cor e de repente vem um cheiro. É como se houvesse uma troca dos sentidos. Você pensa num cheiro e vem uma forma na sua cabeça que te associa aquele cheiro. Você consegue visualizar, é como se você trocasse os sentidos. E a gente está desenvolvendo, a gente sempre fala do sexto sentido como intuição. Na verdade, nós temos muitos outros sentidos que estão adormecidos conosco. E um deles seria esse sentido da percepção musical. Mas não é audição, tá? Por isso que é complicado passar para vocês. As músicas são feitas de quê? De frequências de vibração, não é isso? Quando você emite, quando você trabalha com a sua corda vocal, com o instrumento, lá o que for, ele reverbera o ar, provocando uma onda, e essa onda tem uma determinada frequência que causa um som que você tem essa percepção. No caso desse sentido que nós temos e que cada vez mais nós vamos desenvolver mais, é como se nós tocássemos no som. É como se nós conseguíssemos sentir mesmo tocando e visualizando o som. Por isso que eu lembrei um pouco, não guardei o nome, mas lembrei um pouco da sinestesia quando esse meu amigo falou na sinestesia. Então, essa aula foi muito legal, porque eles faziam um som e eu conseguia sentir vibrando. Você sente todo no seu corpo e não precisa ser alto, porque a gente está acostumado os sons mais fortes, você realmente sente, né? O ar está vibrando, bate nas tuas moléculas, beleza, isso é normal, fenômeno físico natural. Tanto que numa balada, tanto num lugar que tenha tambores, que tem coisa, você sente o teu corpo, você sente até reverberando. É diferente. É por isso que eu disse que é complicado passar para vocês. É como se você percebe essa onda sonora passando ao ponto de você conseguir trabalhar com ela. Olha que interessante. Olha, uma experiência incrível que eu passei, incrível, de você conseguir pegar e moldar aquela onda. Há pouco tempo atrás eu fiz um shortzinho aí falando de mantra. Eu estava falando até com Wagner, quando Wagner Borges, né, que eu sempre tenho, Wagner Borges me mandou um vídeo de um rapaz indiano explicando sobre os mantras, e ele criou até um aparelho que ele consegue visualizar a onda com infravermelho e tal. Tá bem interessante, é um shortzinho que tem aí no meu canal. E nada é por acaso, eu acho que eu também como eu tô trabalhando com isso, né? Me veio essa projeção onde foi explicado essa questão da música. E o que eles falaram? É lógico que você vê, na nossa tecnologia aqui, já tem aquele indiano trabalhando para visualizar. Ele fez um aparelho que ele faz o mantra, ele canta o mantra ali, e o infravermelho consegue mostrar a onda. Inclusive, ele mostra que o OM, quando você faz OM dentro do tubinho lá que ele criou, a onda forma um infinito. Olha que interessante. E eu tive nessa projeção vendo que é isso mesmo, gente.
os sons, eles vão tendo formas, é que a gente não tem essa percepção, mas nós estamos desenvolvendo esse sentido. Porque os sons em outras civilizações, com outras raças, ele é muito, já é utilizado muito conosco. Mas do lado de lá ele é utilizado de uma outra forma que a gente ainda nem consegue imaginar. Inclusive, é lógico que a gente já usa o ultrassom e tudo para diagnóstico de doenças, mas até mesmo para cura, né? A gente tem o ultrassom que quebra as pedrinhas do rim, né? A gente já não trabalha com isso, com bombardeio ultrassônico para quebrar. Mas do lado de lá, inclusive, o som é usado para reconstrução de tecido. Olha que coisa incrível, de qualquer tipo de tecido. É usado até para materialização e desmaterialização das coisas. Através do som, da emissão daquela frequência, daquela vibração, você consegue desagrupar os átomos e reagrupá-los. Beleza, né? Isso aí tá, acho que a gente consegue alcançar, que é possível. A gente ainda não tem tecnologia que consiga fazer. Mas nós temos mais ainda, a gente já desenvolveu para as coisas negativas. Tipo, nós temos armas ultrassônicas que emitem vibrações também que podem provocar doenças também, né? Desorientação mental, uma série de coisas. Mas o som, dentro do que me foi mostrado, que é interessante para que a gente perceba nisso tudo. Que essa parte toda da utilização, talvez eu não tenha nem condição de passar para vocês, né, dentro do meu conhecimento. Mas o que é interessante a gente atentar? As batidas. Nós temos os sons, dependendo da cadência mesmo, do ritmo, da vibração e do tom, da frequência, se é mais alta, se é mais baixa que ele está nos atingindo, eles podem proporcionar a expansão da consciência. Então nós temos, dentro desses sons, nós temos os atabaques da Umbanda, que também promove, nós temos as palmas, quando a gente bate palma cantando, né, que a gente também está fazendo esse trabalho, aquelas batidas da música eletrônica, algumas batidas do próprio funk, são alguns ritmos que promovem, ampliam, é como se abrissem ativam os nossos chakras, na verdade, nos preparando, tirando um pouquinho o véu para que a gente faça uma conexão com o mundo paralelo, com o mundo astral, ok? Agora, a questão é o que a gente está sintonizado nesse momento. No caso do funk, ele amplia, mas aquelas letras, muitas, não estou dizendo que sejam todas, tá? Não estou taxando o funk de uma coisa ruim, estou mostrando para vocês que pode até um ritmo, como o samba, como a valsa, é um ritmo. Esse ritmo, muitas vezes, dependendo da letra, se você estiver cantando, estiver conectado com aquilo, você vai ampliar a sua percepção, a sua conexão, mas você vai sintonizar com aquilo que você está pensando naquele momento. Por isso que eu coloquei o funk. A música eletrônica, a gente sabe que nessas baladas, os jovens muitas vezes até consomem drogas e já facilita também, além das próprias drogas, o som também promove essa ampliação da consciência, né? E alguns ritmos que a gente nem se dá conta, que a gente acha, como os mantras. Então, deixa eu tentar, é muita informação, a informação vem como um bloco, olha só. Algumas batidas que eu citei, tipo a música eletrônica, tipo funk, tipo, né, essas batidas que alteram o estado da consciência, elas simplesmente reverberam nos 6 chakras ao ponto de ampliar, de abrir, de torná-los abertos a essa percepção. Coloca você numa vibração mais alta, de forma que você começa a perceber frequências além das que a gente consegue perceber aqui. E quando eu digo que coloca você num padrão vibracional, te acelera, eu não estou dizendo que você vai encontrar com coisas boas, porque eu estou acelerado, eu estou elevado, não é isso. Só você acelerou tuas moléculas, de forma que a frequência tanto pode ser uma frequência mais alta quanto uma frequência mais baixa. Você pode
ampliou e você aumentou a sua percepção de frequências, de ondas, mas pode ser tanto alta quanto baixa, tá? Para que vocês possam entender. Os mantras, eles trabalham em cima de chakras específicos. Isso me foi mostrado também. Então, eles vão trabalhar com o teu cardíaco, eles vão trabalhar com o teu laríngeo, vão trabalhar com os chakras superiores. E eles trazem uma sensação, um sentimento de alegria e animação. Gente, tudo que eu vou passando para vocês é construção. Essa semana eu tive orientações sobre animação, sobre, né, que eu até deixei o shortzinho aí. É uma construção. Eu sinto que a rapaziada do lado de lá vem falando as coisas aos poucos. Então, os mantras, eles por trabalharem com esses outros chakras superiores, eles vão trabalhar com esses sentimentos. Aí me foi mostrado uma coisa muito interessante que eu nunca tinha atinado. Do mesmo jeito que os mantras trazem alegria, porque são batidas repetitivas também, tem aquele ritmo, é forte, você vê que os mantras, quando são cantados, né, é um ritmo mais acelerado também. Mas é como eles trabalham com esses chakras, eles só trabalham com mais sentimentos do que emoção. Eles ativam mais os sentimentos. E alguns cantos que a igreja, a gente tá aí, vamos falar dos cantos gregorianos, que foram instituídos pelo Papa Gregório lá em, sei lá quantos, um pouco depois de Cristo, 400, 500, 600 anos talvez depois de Cristo. Esses cantos aí é que é fogo. Muita gente sente o quê quando escuta canto gregoriano? Eu sinto uma paz, uma tranquilidade. Os cantos gregorianos são cantados a capela, né? São entoados, na verdade, acho que eram salmos que eram entoados, coisas trazidas da Bíblia, entoados a capela, são lindíssimos. Muita gente diz, que paz. Pois é, mas alguns, eles estão, na verdade, bloqueando os seus chakras, para que não seja feita a conexão. Olha só como é que a igreja sempre manipulando também. Alguns, dependendo do tom, dependendo da frequência, eles abrem a conexão, mas só quando eles querem. Para o povão mesmo lá, para quem estava ouvindo, é uma forma de... Por que você sente paz e tranquilidade? Tudo acalma. Teus chakrinhas é ótimo, né? Teus chakrazinhos ficam todos trabalhando mais lentamente. Você não amplia a percepção, pelo contrário. Isso foi informação trazida de lá, tá? Eu sei que muita gente vai dizer, mas eu gosto de meditar, às vezes eu escuto um canto gregoriano, eu saio daqui. Tá, aí você vai ter todo um outro processo, você está se preparando para isso, pode ter uma outra, porque a informação que eu trouxe, que algumas notas e a própria, o ritmo, sei lá, a forma como é cantado, ele te desconecta. Isso foi um artifíciozinho da igreja que sempre quis ficar com poder para ela. Eram homens que sabiam das coisas, eram bem intuídos, mas também não dividiam o conhecimento. Dividia para poucos, e por isso que a igreja sempre foi fechada, os padres não podiam ter filhos, as freiras também, era tudo um conhecimentozinho ali hermético, para que a coisa não fosse passada de geração em geração. Outro papo, tá? Daria outro vídeo, né? Com isso não estou, volto a falar, falando mal da Igreja Católica, estou falando que cada um tem uma visão, de repente era a ideia que eles achavam que traria a evolução dessa forma, que a gente não estava preparado, enfim, outro papo. O importante é a gente saber que os sons têm esse poder. E muitas vezes a gente acha, e o interessante do canto gregoriano, desses cantos, é que a gente acha, vai me conectar com o divino. Não é garantia que te conecte. Ele pode não te conectar e tem mais. E alguns cantos podem também, sim, ampliar a sua percepção, mas dependendo de como você tiver, a sua sintonia não garante que seja realmente, a não ser que você esteja conectado no que está sendo dito ali como funk, né? E aí, de repente, vai ampliar a tua percepção, mas você está ligado naquela letra, que são salmos às vezes, e aí você faz uma boa conexão. Mas, de um modo geral, o tipo de música, como a vibração é trazida pra gente, como a vibração a própria cantando a capela, o tom que é usado, é justamente para nos acalmar, tá?
Temos que ter muito cuidado com o uso de ondas binaurais, que é quando você coloca uma frequência num ouvido, no outro, para poder... Eu sempre tive um pé atrás com isso. Nessa aula agora de manhã, de madrugada, também foi falado, porque você está mexendo com todo o teu sistema nervoso e muitas vezes a pessoa não está preparada para fazer essa reprogramação dessa forma, porque se fosse fácil assim, a espiritualidade vinha e reprogramava toda a humanidade, bombardeava jogava essas frequências certas, trabalhava de forma que a gente, ou até criava um tipo de tecnologia, só que é perigoso fazer isso, é o que me foi passado. Eu sempre tive um pé atrás, né, com som binaural. Eu passo mal, eu não fico bem. Eu já tentei umas 2 vezes e não é legal. Talvez justamente assim, algumas pessoas, você tem vamos dizer, um sistema de proteção, tá? Que é para não alterar a tua programação, você não ser reprogramado dessa forma. É tipo um aparelho eletrônico que tenha um código ali que você não pode alterar, reconfigurar ele sem passar, sem digitar o código direitinho ali. Então, algumas pessoas têm esse tipo de proteção mesmo, essa tela de proteção, talvez, e aí não se sintam bem. Isso também foi passado. Então, cuidado. Se você está fazendo trabalho com som binaural, cuidado. Ver direitinho quem está passando essas frequências, que muitas vezes você acha que você está trazendo um bem para você e você está fazendo uma reprogramação forçada aí, isso pode te causar algum tipo de dano. Recado deles, tá? Em termos de som, eu fico querendo lembrar tudo que eu vivenciei, porque a aula foi incrível. Já falei dessa questão da gente tocar. Nós vamos, num futuro muito distante, a gente vai conseguir sentir o som do próprio ambiente, se é algo legal, se reverbera bem conosco, sentir. Você vai sentir o som, você não vai só ouvir, você vai conseguir sentir, tá? E isso vai te trazer diversos benefícios para o futuro, formas de você utilizar isso de uma maneira construtiva, que vai te trazer também mais conhecimento, mais elevação, mas isso só lá para o futuro. Então, eu acho que dentro do que eu visualizei, acho que é isso que eu tinha que passar para vocês, a importância do som. E você vê, o som é utilizado até dentro das igrejas, os louvores, né? Às vezes você utiliza as palmas, os instrumentos, isso tudo te coloca... que eu ia falar, a própria questão dos louvores nas igrejas é a mesma frequência que você usa numa música eletrônica, que você usa num funk, só que como a letra muda e você está dentro de um outro propósito, amplia a tua consciência e aí te conecta com o que você está lá sintonizado, com o Espírito Santo, com as coisas que a letra daquela música ali está trazendo para você. Mas é a mesma frequência, então não tenham preconceitos com coleguinha que escuta o funk, porque você está na mesma vibe, tá? Se você só escuta gospel, se você só... Aí agora vão dizer, como assim? São mesmas vibrações que te ampliam a consciência só. É por isso que as músicas são as batidas, né? Dentro da igreja todo mundo fica naquela euforia, porque mexe com o quê? Chakra basicão, tá? Você tá ali trabalhando com o chakra basicão também, de forma que te conecta com a terra, mais com as coisas mais telúricas, para que amplie a tua consciência, para que te ative mais. Gente, a gente fica cheio de preconceito, no final é tudo a mesma coisa. É importante a gente saber, né? Assim como os atabaques da Umbanda também, os atabaques das religiões de matriz de raiz africana, o próprio som do tambor também reverbera, faz esse mesmo trabalho. Então, a questão é com que você está sintonizado, não com aquele barulho em si, né? Com o som em si. É importante a gente ter essa coisa para que a gente até abra um pouco a nossa visão em cima de muitas coisas que a gente fica naquele preconceito, achar isso aqui é bom, isso aqui não é. Vai variar muito em questão de como você utiliza aquele conhecimento. O conhecimento é o mesmo, né? É um conhecimento que a física, tanto desse plano quanto de outro, permite. Mas a utilização desse conhecimento é que vai depender do nosso livre-arbítrio.
do que a gente faz. Então a espiritualidade boa, positiva, cada vez mais preocupada de mostrar pra gente que a mesma coisa muitas vezes é utilizada pela espiritualidade negativa e a gente nem se dá conta, tá? A gente nem se dá conta. Porque até mesmo voltando lá na questão das igrejas, quando eles começam a cantar muito, que entra em louvor e que sai e não sei o quê, se você não estiver bem sintonizado, você só está abrindo um portal para os teus obsessores chegarem pertinho de você. Tá? Era importante falar isso aí também, eu estava segurando, mas é. Aí você vai, mas dentro da igreja? É, porque eles estão próximos de você, muitas vezes eles estão lá do lado de fora. Aí o que que acontece? A igreja tem uma proteção. Você chegou na porta da igreja, os obsessores ficam. Eles têm a turma do BOP lá que não deixa ninguém entrar, que está com a frequência mais baixa. Aí você entra. Aí você trabalha aquilo ali, aquela agitação toda, aquele louvor, pronto, botou teu corpo, ó, vibrando, aberto para o que no ponto, é mais ou menos a mesma coisa que acontece com a projeção astral. Você precisa ter um ponto X para você sair ejetado. Então você fica nesse ponto X para te abrir a consciência e você ter uma percepção maior, uma comunicação maior com o mundo astral, com o mundo paralelo, com o mundo espiritual. Aí você sai da igreja, só que você continua sendo a mesma tranqueira que você era. Os teus obsessores estavam ali na porta, só esperando. Eles ficaram ali, ó, lixando a unha, esperando só você sair. Eles não puderam entrar, não tem problema não, ele vai sair. Aí na hora que você sai, você tá lá com o teu campo abertão, porque foi feito um trabalho físico no seu corpo físico, a música te acelerou, e aí você, ó, só ampliou a tua percepção pro obsessorzinho que tá ali do lado. E muitas vezes esses obsessores é que vão ampliar questão de intolerância, sabe, de não aceitação do outro. São esses inimigos, não é só para atrapalhar a tua vida, não. Que quando a gente fala assim, a gente logo pensa, ai, nossa, minha vida material vai pro beleléu. Não é, às vezes é a tua própria consciência tá indo junto com a tua vida material. E muitas vezes a tua vida material tá boa, mas a tua vida espiritual tá caindo. Aí você acha que é beleza, né? Que tu vive aqui no mundo material, nossa, tô indo lá, tô frequentando, a minha vida deu um boom. Mas você continua cada vez mais intolerante, sem respeitar. E, gente, a gente precisa crescer materialmente, é legal, a gente está no mundo material, mas a gente precisa crescer moralmente também, sabe? Aceitar as diferenças, as diversidades, não adianta nada você ter muito dinheiro, viver com abundância e, no entanto, seu espírito ser pobre, é o verdadeiro pobre de espírito, né? Então, a espiritualidade negativa está trabalhando muito, muito, muito mesmo com essas pessoas, até mesmo porque há uma troca. Então a vida fica próspera mesmo, as pessoas se sentem, não, aí cresce o poder, né? Que diz, se eu estou bem, se eu estou prosperando materialmente, significa que eu estou muito bem, que eu sou uma pessoa muito boa, porque a gente não tem essa mentalidade pequenininha, e aí os obsessores entram ali e aí fazem com que essas pessoas se tornem cada vez mais intolerantes, não aceite. Aí a gente vai botar aí homofobia, racismo, intolerância religiosa, tá? Tô falando do perigo e tô sendo bem franca porque a gente sabe que esse trabalho é feito dentro das igrejas e as pessoas não percebem. É a espiritualidade negativa agindo ali também, né? Então a espiritualidade positiva que trabalha na igreja sabe disso. Eles permitem, porque realmente as pessoas que estão bem conectadas, ótimo, ampliou a consciência, elas cada vez vão ter melhores conselhos, vão ser mais bem intuídas, mas é uma faca de dois gumes. E aquelas pessoas que não estão bem conectadas vão cada vez se tornar mais intolerantes, mais intransigentes, mais preconceituosas, porque tá ali abertão pro inimiguinho ficar fazendo. Tá? É só um viés para que vocês possam ver o quanto é complexo, o quanto o buraco é bem mais embaixo nas coisas simples que a gente olha assim e só tá vendo a fachada. Tem muito mais coisa por trás. Mas o vídeo tá ficando muito longo e eu quero fazer outros que essa semana foi a semana das projeções e eu tava sem coragem, assim, sem ânimo para vir e contar para vocês, mas depois dessa da música eles me deram um sacode lá em cima e disseram, você volta falando da música, e foi isso que eles fizeram mesmo, tá? Disseram, você vai descer, você vai falar, você vai voltar, você vai acordar e você precisa falar da música e você precisa voltar a gravar os vídeos longos, não tenha vergonha de falar, utilize as suas cordas vocais, fale bastante, inclusive eu acho que também eu já fui inspirada de fazer a live musical,
que vai ser agora, sábado. Vou fazer de tudo pra gente ter uma live aí cantando forró, a gente se divertindo, que vai ser uma forma também de ajudar o Gilmar, que é aquele meu amigo, ele agora precisa fazer uma cirurgia e não tem, ele tá sem condição, a gente vai fazer essa live no sábado, acho. Eu vou passar depois as informações para vocês, tá? Bom, e outra coisa, eu vou encerrar deixando o convite para vocês do nosso evento, que vai ser no dia 9 de julho. A gente vai falar... Gente, acabei de acordar. A gente vai falar de propósito de vida, missão de vida, que é bem legal, só com gente top. Eu, Frank Menezes, eu e Frank a gente vai abrir, depois a gente tem Carrie Canheda, Andréia Peixoto, Luísa Tomassolo, Leandro Mactube e vamos encerrar com Wagner Borges, falando de chakras, de tudo. Esse encontro é pelo Zoom, você tem que comprar o ingresso, eu vou deixar o link para você comprar o ingresso aqui, corre porque é pelo Zoom, então são vagas limitadas, fechadinho, vai ser uma tarde inteira de sábado no dia 9 de julho, você é meu convidado, tá bom? Então, mais uma vez, muito obrigada e fiquem com a luz.